Neste mundo, para tudo há um tempo, cada coisa a sua ocasião, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher. Amém? Aleluias. Tempo de colher. Nós sabemos que tudo aquilo que nasce, morre. Vai ter que morrer um dia. E tudo aquilo que planta, a tendência é colher. Uns colhem mais, outros colhem menos e outros não colhem nada. Vai depender da qualidade da semente que você lançou. Porque não é a terra o mais importante, mas a semente é que é boa. A semente é que é abençoada. A semente é que vai produzir bons frutos. E a terra é o nosso coração. Somos terra seca, somos terra ressequida, terra sem vida. E o que faz com que essa semente plantada em nós produza algo é o Espírito Santo de Deus, porque a semente é a palavra do Senhor. Então, aqui o escritor em Eclesiastes está dizendo: neste mundo, para tudo há um tempo. Há um tempo meu e há um tempo de Deus. O tempo de Deus é totalmente diferente do meu tempo. Porque no meu tempo, as coisas que eu quero para ontem. E no tempo de Deus, não tem pressa. Porque a palavra diz que 1000 dias para Deus é como um dia e um dia como 1000 dias. O tempo de Deus é totalmente diferenciado do nosso tempo. Então o escritor está dizendo: neste mundo para tudo há um tempo. E só vamos colher no tempo de Deus. Só vamos colher no tempo que Deus marcou para mim e para você. E cada coisa tem a sua ocasião. Aqueles que plantam mandioca, diz que é no mês de setembro, outubro. Os que plantam determinada árvore frutífera leva-se muito tempo. Lá em casa eu plantei um pé de jabuticaba, tem 15 anos, só tem folhas. Nunca deu nada, nem flores e nem fruto. Uns dizem que leva-se 12 anos para que ela venha produzir jabuticabas. Então o escritor está dizendo que cada coisa na sua ocasião. Então, querido, aquilo que nós plantamos, aquilo que nós semeamos na obra do Senhor, aquilo que nós semeamos na igreja, na nossa casa, na nossa família, onde formos, ela vai produzir no tempo de Deus. Muitas das vezes nós oramos para uma pessoa que está enferma, determinamos e vamos para casa, passa-se uma semana, passa-se 2 meses, 5 meses e nada acontece. Aí nós olhamos, mas o que adiantou eu ir lá orar? Não aconteceu nada. Será que há algo de errado em mim? Será que o Espírito Santo de Deus não está em mim? Será que a palavra do Senhor não está em mim para que eu possa pôr a mão sobre os enfermos e os curarem? Pois o próprio Jesus diz: em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos, e se beber de alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Mas nós não devemos olhar para a quantidade do tempo, nós temos que olhar para aquele que é o dono do tempo, que é Deus, aquele que prometeu que se nós orássemos, a cura viria, e depende somente de nós confiarmos, porque a promessa do Senhor já foi dada para mim e para você. Você vai pôr a mão sobre os enfermos, você vai orar por eles e eles serão curados. Você vai expulsar os demônios e eles sairão. Um caminho eles vieram, por 7 caminhos eles fugirão, porque há poder na semente que é a palavra de Deus. Aleluia. Tempo de colher. Queridos, tempo de colher. Nós somos árvores plantadas junto a ribeiro de águas, ao qual dá o seu fruto na estação própria,
cujas folhas não caem, mas tudo quanto que ela faz prosperará. Querido, nós também estamos enxertados na videira que é Cristo. Nós somos galhos, ramos, enxertados na videira que é Jesus Cristo. E a palavra diz que todos os dias Ele passa em revista pela videira, pela vinha, olhando os galhos. Olhando, Ele não olha para o tronco, porque o tronco é o próprio Jesus. Ele é a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. E aquele que é o lavrador, ele quando planta, ele quer ver frutos. E nós estamos enxertados em Jesus, a videira verdadeira. E Deus, o lavrador, Ele olha para mim e para você como ramos, e não vê em mim e você frutos. Ele diz, mas como pode? Você está enxertado na videira que é Jesus, aquele que tudo pode, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, e você não está produzindo nada, só tem folhas, os galhos estão viçosos, não tem nada. Todos os dias eu passo em revista, olhando galho por galho, não encontro nada. Se nós estivermos de fato, de verdade, enxertados em Jesus, na videira verdadeira, nós produziremos frutos 30, 60 e a 100 por um, porque aquele que está enxertado na videira verdadeira, este dará muitos frutos, aleluia. Tempos de colher, queridos, tempos de colher, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Quando a criança nasce, é a coisa mais linda do mundo. O tempo vai se passando, a pessoa vai envelhecendo, as suas forças vão sendo minadas, as suas forças vão sendo exauridas pela luta do dia a dia, e chega um tempo que essa pessoa morre, não tem como ela permanecer eternamente. Mas a palavra está nos garantindo que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Mas uma palavra profética para mim e para você, que há tempo de plantar e há tempo de colher. O homem planta para que venha colher alimento, para que ele possa ter vida na sua casa, na sua família. A pessoa vai comer do que plantou. E colheita está falando, queridos, daquilo que vai nos trazer vida, que vai nos trazer força, que vai nos trazer o vigor na presença do Senhor Jesus. Nós fomos chamados não para sermos figurantes na casa do Senhor. Nós somos chamados não para sermos apenas ouvidores da palavra do Senhor, ouvintes da palavra do Senhor. Vir aqui para ouvir a pregação do pastor, de outro irmão, de outra irmã. Isso é fácil. Colocamos toda a responsabilidade nos ombros do pastor, sobre os ombros do líder da Almasbrac, da Alfebrac, das crianças, dos jovens. Nós somos apenas ouvintes da palavra do Senhor, mas o Senhor nos chamou para que nós venhamos ser árvores frutíferas na casa do Senhor. Porque o mundo aí fora está sedento, queridos, está sedento. Quando Deus criou o homem, Ele deixou dentro do homem um vazio de propósito. E esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Nada que procuremos vai preencher esse vazio. Nas bebidas alcoólicas, o homem pode embebedar-se, ser viciado na bebida, nas drogas, na prostituição, trocar de mulher como troca de roupas. Esse vazio vai continuar lá no outro dia. E não só o vazio, mas também o remorso. Meu Deus, por que eu fiz isso? Porque eu traí minha mulher? Porque eu fiz algo de errado no meu trabalho? Porque eu saí com aquela turma quebrando lixeira nas ruas à noite? E o vazio continua. Sabe por que nada disso preenche esse vazio que é em mim e você? Porque esse vazio só pode ser preenchido por Deus, porque esse vazio é do tamanho de Deus. E só Ele pode preencher esse vazio.
Esse vazio foi feito na medida, no tamanho de Deus. Nem um centímetro a mais, nem um centímetro a menos. É por isso que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem mim vocês não darão frutos. Folhas vocês terão, mas frutos não. Frutos para matar a fome da humanidade. Frutos para que as pessoas cheguem e fiquem admirando não a beleza do homem e da mulher, mas admirando a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, aleluias. Quando nós vamos num pé de manga carregado de manga, nós não admiramos das mangas, mas nós admiramos da robustez do tronco da árvore. E nós também somos essas árvores. O salmista diz que nós somos como árvores plantadas juntos a ribeiros de águas. E esse ribeiro simboliza o Espírito Santo de Deus. Se eu e você estivermos plantados juntos ao ribeiro, que é o Espírito Santo de Deus, no tempo certo, no tempo apropriado, os frutos aparecerão em mim e em você, aleluias. Porque nós somos chamados para produzir frutos, e frutos de arrependimento, aleluias. Vamos lá para Salmos de número 126, e o verso de número 6. Salmos 126, e o verso de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que sai chorando, levando a semente de semear, voltará cantando de alegria, trazendo nos seus braços os feixes da sua colheita. Amém? A palavra está dizendo: aquele que sai chorando, levando a semente de semear. Queridos, o próprio Jesus disse, não nos enganou. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aquele que leva a preciosa semente, em outras versões diz, gemendo e chorando, voltarão com alegria, trazendo consigo os seus molhos. E essa versão está dizendo: aquele que sai chorando, levando a semente de semear. E que semente é essa? Essa semente é a palavra de Deus. Logo, isso quer dizer que não é fácil ser um semeador. Não é fácil trabalhar na seara do nosso Deus. Esse trabalho é um trabalho árduo. É um trabalho onde nós choramos, às vezes até rastejando. Você vai cavando a terra dura, a terra ressequida, lançando a semente, regando a mesma com as suas lágrimas. Porque é difícil, o trabalho é árduo, o trabalho não é fácil. O trabalho não é fácil. Mas a palavra está dizendo: mas este voltará cantando de alegria, aleluia. Depois de chorar sobre a semente, dias depois, ele olhará e verá a semente sendo germinada. Ele olhará e verá a semente crescendo. A semente cresceu porque ele chorou sobre? Não. A semente cresceu porque Paulo diz na sua palavra: eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Ele continua dizendo: nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas aquele que faz a semente crescer, aquele que faz a árvore crescer, esse é o mais importante, e esse se chama Deus, o nosso Senhor, aleluia. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que nós não éramos nada. Ele pegou o seu Filho Jesus, simbolizando uma videira. Nós éramos videira brava, nós éramos espinheiros, antes de conhecermos a Jesus. Nós éramos
espinheiros antes de conhecermos a palavra que liberta, antes de conhecermos a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que batiza, a palavra que transforma, a palavra que traz vida. Nós éramos nada, nós éramos ninguém. E Deus, o lavrador, Ele nos pegou, Ele fez uma incisão na videira que é Jesus, e nos enxertou nessa incisão, e dela nós começamos a produzir frutos, aleluias. Quando Jesus está crucificado na cruz, o tempo já se aproximava das 6 horas, porque Jesus, Ele foi crucificado às 9 horas da manhã, e Ele foi falecer às 3 horas da tarde. Jesus ficou ali 6 horas pendurado no madeiro, e havia uma profecia do profeta Isaías dizendo que de Jesus nenhum osso seu se quebraria. Os soldados vieram ali e arrebentaram os joelhos dos 2 homens, tanto da esquerda como da direita, mas como havia uma profecia sobre Jesus, eles pegaram uma lança e furaram a costela de Jesus. Fizeram nele uma incisão, um furo, e simbolizando a videira verdadeira. Quando um homem planta uma vinha, um pé de uva, ele tem que fazer um enxerto. E o que ele faz? Tem uma pessoa que é própria para isso. A profissão de fazer isso, ele vai lá, poda toda a vinha, ele tem que fazer um enxerto, ele pega o galho de outros tipos de uva, faz uma incisão naquele tronco, coloca lá um galinho pequenininho assim, só um brotinho, para que aquela videira venha produzir uvas boas. Então, quando fizer essa incisão em Jesus, nós que éramos videira brava, videira que não prestava, nós daí em diante passamos a produzir bons frutos, porque a videira é verdadeira, aleluia. Jesus é a verdade. Então a palavra está dizendo, aquele que sai chorando, levando a semente de semear. Querido, todos os dias, nós temos que colocar essa semente em nossos bolsos, falando aqui no âmbito espiritual. Não que nós vamos colocar a Bíblia no bolso e sair por aí andando, trabalhando com a Bíblia no bolso, não. Até porque não cabe. Mas no mundo espiritual, temos a palavra de Deus memorizada em nossa mente e nosso coração. Temos versículos, salmos inteiros decorados. Essa é a boa semente. Quando você for visitar alguém que está enfermo, no leito de morte, desenganado da medicina, você olha para aquela pessoa e você chora. Você fala, nossa, não tem mais jeito, vai morrer. Mas a semente, a boa semente, está no seu coração. A boa semente está com você, você está levando a boa semente, a semente que traz vida. E vida eterna ao que está morto, está com você, está em você, para semear em terrenos outros. Queridos, a palavra do Senhor ela é vida, e ela está em mim, está em você, está em nós. Nós somos incumbidos a levar essa boa semente, e nós ali sobre aquele leito de enfermidade nós choramos, aí nós lembramos, eu vou orar porque o Espírito de Deus está em mim, e o Espírito de Deus também cura, e Ele está aqui comigo nesse momento, e Ele fará a obra que eu não posso fazer, aleluia, porque Ele é o Consolador, aquele que o Pai deixou, aquele que Jesus enviou para nos consolar. Consolador, queridos, Ele também cura, Ele foi nos entregue para que viéssemos nos encorajar. Às vezes nós visitamos alguém, entramos e saímos do mesmo jeito, nem perguntamos, você precisa de uma oração? A semente está balançando no seu bolso, fale de mim para ela, fale de mim para ele,
Eu posso levantar o destruir de enfermidade, eu posso perdoar os pecados dele e dela, eu posso restaurar o casamento, eu posso abrir portas, porque as portas estão fechadas para este, mas eu posso abrir as portas, aleluia. A semente clama, a semente clama. A palavra diz: se esse povo se calar, até as pedras clamarão. Não são as pedras que estão nos montes que irão clamar, não, queridos. São as pedras que estão lá fora, os ímpios, os que têm um coração de pedra. Antes éramos assim, o nosso coração é endurecido, petrificado, mas quando nós encontramos a palavra do Senhor, o nosso coração foi transformado. O coração de pedra foi transformado em um coração amoroso, aleluia. Se esse povo se calar, as pedras clamarão. E as pedras estão aí fora clamando. E nós estamos fingindo de surdos. As pedras estão aí fora clamando, pedindo socorro. E nós olhamos para ela e dizemos: bem feito, você merecia. Bem feito, você fez por merecer. Quando Jesus está pendurado na cruz, a sua última fala, ele vê aquela grande multidão, aquela massa ali, uns alegres porque ele estava morrendo, outros tristes. Ele diz: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo. Naquele momento Jesus libera uma palavra de perdão sobre aquela multidão, dizendo: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Eu vim com esse propósito, eu vim para morrer na cruz. Eu estou cumprindo a minha sentença que o Senhor colocou sobre mim, mas perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. A semente estava clamando, a semente estava pedindo perdão por aquelas que estavam diante da cruz. A semente estava clamando. Salmos 85, verso 12. Salmos 85, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor Deus nos dará boas coisas. O Senhor Deus nos dará boas coisas. Querido, aqui o contexto desse Salmo 85, talvez você olhe assim, e na Bíblia ele continua dizendo: e as nossas terras produzirá boas colheitas. Esse povo aqui era o povo de Jacó, eles estavam cativos, e o Senhor os liberta do cativeiro. Esse que é o cântico do cantor mor, dos filhos de Corá. É Coré ou Corá? Agora me fugiu. Então eles fazem esse cântico, quando estavam voltando do cativeiro. E eles vêm pedindo a Deus perdão pelos seus pecados. Que Deus viesse perdoar os pecados deles, perdoar as suas iniquidades, que o Senhor venha tirar de sobre eles a ira, que o Senhor não viesse guardar mágoas deles. Então esse contexto está sobre isso aí, mas a confiança deles era essa: o Senhor nos dará boas coisas. Antes mesmo de voltarem para casa, eles saíram sabendo que Deus daria para eles boas coisas, que Deus daria para eles aquilo que era bom. E eles já vão profetizando: e a nossa terra produzirá boas colheitas, tempo de colher, aleluia. Queridos, ainda que os céus pareçam cerrados, e a terra como seca, como pedra, mas há uma palavra de Deus liberada para mim e para você, nessa noite. Ele nos daria boas coisas, e que as nossas terras dariam boas colheitas, aleluias. Queridos, e Deus já nos deu aquilo que é bom, claro. Ele já nos deu Jesus, a semente, a boa semente. Eles estão dizendo aqui: o Senhor Deus nos dará aquilo que é bom.
e as nossas terras produzirá boas colheitas. Deus já nos deu aquilo que é bom, queridos. Ele nos deu o seu Filho, Ele nos deu a semente preciosa, a boa semente. E se nós a plantarmos em nossos corações, a terra seca que sou eu, a terra ressequida que sou eu, que precisa da chuva, não a chuva H2O que cai aí, não, mas é a chuva do Espírito Santo de Deus, aleluia. Ainda que a terra seja seca, ressequida, que não produza nada, mas a semente é boa e a chuva também é poderosa. A chuva é poderosa e a chuva é o Espírito Santo de Deus. Ele vai cair nessa terra seca que sou eu e você. Ele vai regar a terra. E a chuva, ela não fará estrago, ela não levará a semente para longe, não. A chuva é na medida certa. Agora se pergunta, e o sol, Elcio? A palavra diz que o sol da justiça, que é Deus, brilhará sobre nós. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai arraiando sobre ti, aleluia. A treva cobriu a terra, a escuridão, os povos, mas sobre ti virá o Senhor, e verá sobre ti a glória do Senhor. O sol da justiça, queridos, o sol da justiça está brilhando sobre mim e você, porque a semente já foi plantada em nós, e a chuva está caindo em nós. Há uma chuva caindo nessa noite, neste lugar, para regar a semente que é em nossos corações. E será abundante chuva, por quê, queridos? Porque ela levará para longe de nós a fraqueza espiritual. Ela levará para longe de nós as enfermidades que há em nossos corpos, desde que eu e você deixemos que o Espírito Santo de Deus venha regar o nosso coração, a nossa mente, aleluia. Ele venha nos conduzir, Ele venha nos guiar, Ele venha nos direcionar no caminho da verdade e da vida. Mateus 10, versículo 37. Mateus 10, 37. Aqui diz: quem ama, olha só, quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Quem está dizendo aqui não é o apóstolo Mateus, mas quem está dizendo aqui foi o próprio Jesus. Ele que disse essas palavras, ele que proferiu essas palavras. E onde está aqui a colheita? A colheita aqui está em Jesus, queridos. Porque há uma... Certo tempo atrás eu ministrei essa palavra, o tema era: o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Aqui Jesus não está nos obrigando a amá-lo, mas está fazendo uma afirmação. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Queridos, nós não merecíamos nada. Nós não merecemos nada. Mas Jesus se entregou por mim e por você. Ele se entregou por mim e por você. Ele obedeceu ao Pai, desceu à terra e se entregou por mim e por você. Então ele está dizendo que o nosso amor tem que estar primeiramente direcionado para Jesus, primeiramente direcionada em Deus, no Espírito Santo do Senhor. A palavra de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Outras versões dizem, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque muitas das vezes há um amor demasiado no pai, na mãe, ao filho, à filha.
O filho vem à igreja e aceita Jesus como seu Salvador, e ele chega em casa todo feliz, alegre, porque aceitou, porque deixou que a semente caísse em seu coração, e ela com certeza vai germinar, vai nascer, vai produzir frutos neste ou nesta. Ele chega em casa e fala para o pai ou para a mãe: mãe, eu fui na igreja, aceitei a Jesus como seu Salvador. A mãe: o quê? Você é da igreja dos crentes? Prefiro ver você morto do que naquela igreja. Já aconteceu na igreja aqui. Aqui tinha uma irmã que tinha uma filha muito bonita, por sinal. Ela tinha um namorado, eles vieram à igreja, ela reconciliou-se com o Senhor. Aí eu estava ali, eu fui lá, falei: a sua namorada aceitou a Jesus, você não quer ir lá na frente também aceitar? E ele veio, estava até sem entender, não entendia nada. Mas quando ele chegou em casa, a mãe falou essas palavras para ele: prefiro ver você num caixão do que na igreja dos crentes, porque você nasceu na católica, e na católica você vai morrer. Então, a palavra está dizendo: aquele que ama mais o seu pai ou a sua mãe, ou o seu filho ou a sua filha, não merece ser meu seguidor. Muitos, por temer o pai ou a mãe, obedecem, nunca mais pisam nos caminhos do Senhor, nunca mais vem à igreja, mas aquele ou aquela que tem sede da presença do Senhor, ele deixa tudo de lado para seguir a Cristo, aleluia. Porque o próprio Jesus diz: quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Pegue a sua cruz de cada dia e siga-me. A cruz de cada dia são essas coisas, queridos. São as portas que se fecham. É o levante do pai, da mãe contra o filho que aceitou Jesus. É o levante da filha contra o pai, contra a mãe que aceitou a Jesus. Mas a palavra está dizendo: tome a sua cruz e siga-me. Cruz é sinônimo de dor. Cruz é sinônimo de flagelo. Cruz é sinônimo de canseira. Mas a palavra está dizendo para nós: tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Porque eu venci o mundo. E claro que nós também venceremos. Na palavra não tem isso, vocês vencerão também. Mas muitos dizem, né? Eu venci o mundo, vocês vencerão também. Não tem esse versículo na Bíblia. Nós que queremos enfeitar. Mas se Jesus disse: eu venci o mundo, e ele disse que estaria conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Ele disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei de vocês. Para quê, querido? Para ser a coluna principal no meio de 3 pessoas. E 2 pessoas, Elcio, também a coluna principal no meio de 2 pessoas, para que no momento do cansaço nós possamos nos refugiar, abraçar a coluna. Eu estou cansado aqui, eu vou abraçar a coluna para que eu não caia. Lembra de Moisés e Arão? O povo de Israel estava em guerra. Moisés estava sobre a montanha com o cajado erguido. Quando Moisés ia se cansando, o exército inimigo ia se fortalecendo. A mão de Moisés ia descendo pelo cansaço, e o exército inimigo começava a vencer o povo de Israel. Mas Arão, percebendo aquilo que ele fez, ele ergueu as mãos, o braço de Moisés, para que o povo de Israel vencesse a guerra, vencesse a batalha. É por isso que Jesus está dizendo: olha, eu quero ser o centro na vida de vocês, eu quero estar no meio de vocês, para que vocês produzam frutos, e bons frutos. E uma pessoa, Elcio, é o mais importante. Ele quer ser o centro na minha e na tua vida. Há um hino que diz: seja o centro. Que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo de Deus venha ser o centro em nossas vidas. Venha ser o centro em meu coração, em teu coração. Venha ser o centro da nossa casa. Para que nós venhamos fazer decisões assertivas. Que nós não venhamos errar em nossas decisões. Porque muitas das vezes nós erramos em nossas decisões. Porque nós não atraímos a presença de Deus, da videira verdadeira de Jesus, para o centro das nossas decisões. Aí eu sei negociar, eu sei comprar, vender. Eu vou vender um galo, trocar por 2 galinhas. Aí eu vou trocar o meu carro.
Não vou nem pedir orientação do pastor, o que ele acha. Talvez nem é o tempo de você guardar, é o tempo de você manter o na poupança, de você manter os quintais que você tem, os terrenos que você tem. Não é tempo de vender, mas é tempo de guardar o que você tem. Nós não atraímos a presença de Deus para o centro das nossas vidas. E às vezes nos damos mal, porque tomamos decisões precipitadas. É por isso que o escritor vai dizer: neste mundo há tempo para tudo. Há tempo para tudo e para cada coisa uma ocasião. Há uma ocasião para comprar, há uma ocasião para vender, há uma ocasião para fazer uma viagem, há uma ocasião para ficar em casa, há uma ocasião para reformar a casa, há uma ocasião para fazer qualquer tipo de negócio. Esperai no Senhor. O salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele ouviu o meu pedido de socorro. Ele pediu, quando eu pedi a Ele orientação, Ele me ouviu e me atendeu. Pode ir, meu filho, que eu estou contigo. Pode ir, que você será bem sucedido. Pode ir, que as portas se abrirão. Pode ir, que tudo se fará novo na sua vida. Aleluias. Tudo se fará novo nas nossas vidas. Porque tudo se fará novo em nossas vidas, queridos. Há árvores que depois que ela produz o fruto, todas as suas folhas caem, fica só o tronco. Vocês já perceberam ali os ipês ali na Avenida Rio Branco ali? Tem época do ano que fica só os galhos. Você fala: mas por que não corta? Já morreu? Não. Ele está sendo fortalecido no seu cerne. Ele tá trabalhando os seus galhos, levando a seiva para os galhos mais finos. Por que isso? Porque ele sabe que a semana que vem começará a brotar folhas novas. Aleluias. Folhas novas brotarão de um galho que nós olhávamos e não dávamos nada por ele. E logo mais virão as flores e embelezarão a cidade. Querido, nós somos plantas, nós somos flores no jardim de Deus. Há um hino do Joel Jonas que diz que há um jardineiro que chora ao ver cair do seu jardim uma flor, aquela que ele zelou com tanto carinho, com lágrimas e dor. Por que ele chora? Porque a folha está secando? Não, porque a folha caiu. Não foi o jardineiro que colheu a flor, não, foi o vento que a levou, foi o pecado que a levou. Quando o jardineiro veio colher a flor, o pecado já tinha tirado aquela flor do jardim de Deus. É por isso que o jardineiro chora, e ele chora até hoje, aleluia. Porque ele olha para mim e para você, e nos vê secando, e nos vê desanimados, e nos vê não querendo mais produzir frutos, o fruto do arrependimento, o fruto do Espírito, não queremos mais produzir. Por quê? Por quê, queridos? Para que a árvore venha produzir frutos, muitas das vezes ela passa por dores. Não que a árvore sinta dor, mas é um simbolismo espiritual. Para que nós venhamos produzir frutos, muitas das vezes nos causa dor, nos causa sofrimento. Mas na palavra do Senhor está dizendo para nós nos alegrarmos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém?